Então, como é que é essa questão? Vamos supor, vale o coração, mas se eu sei que a música que eu estou ouvindo, ela foi consagrada, como é que fica isso? Porque que nem Paulo, lá para a igreja de Corinto, Paulo fala o seguinte, que no que diz respeito à comida sacrificada aos ídolos, Paulo fala para eles que eles não deveriam comer da comida se isso prejudicasse o testemunho, né? Paulo ele fala para eles não deveriam frequentar o templo. Paulo fala, não frequente o templo, porque isso aí prejudica o testemunho. Então, como é que é isso? O importante é o coração, mas o que está vindo a mim tem essa intenção, né? Foi consagrado. Como é que a gente faz? Eu acho. Pode. Eu queria, está sendo oportuno demais essa fala, porque eu até trouxe meu chofar para exemplificar um acontecido, porque o chofar entrou na minha vida como um instrumento de adoração, né? Um instrumento que a gente aprendeu, que ajuda também a quebrar barreiras, mas não é ele que quebra, é o Senhor que quebra através da nossa adoração. Eu tive uma experiência interessante, porque na igreja as pessoas não têm o entendimento do que é um chofar. Então, há poucos dias atrás, eu estive num evento onde tinha um irmão nosso adorando com berrante. E o nosso entendimento, a gente que estudou, a gente sabe que o berrante é exatamente o propósito contrário ao chofar. E ele estava adorando com o berrante. Então, no coração dele, ele estava santificando aquilo que ele estava fazendo. Depois eu tive a oportunidade de conversar com ele e explicar para ele o sentido do toque, o que é o toque, né? O propósito de tudo isso. Então, eu falei exatamente isso, né? As coisas quando a gente não tem conhecimento, elas podem ser consagradas. A gente que torna elas sagradas. Tem uma participação no telefone. Bom dia, Carlos. Bom dia. Tudo jóia? Tudo bem, graças a Deus. Você está acompanhando aí o nosso programa aí? Com certeza. O que você tem a falar sobre isso, meu amigo? Brother, é o seguinte, eu discordo um pouco com a participação do meu irmão anterior aí, que é o seguinte, eu particularmente eu já curti muita música secular, sim, sabe? E Deus tocou no meu coração que o que não louva a Deus, louva Satanás. Não sei se vocês concordam, mas é bíblico isso. Se louva Satanás, então eu estou prestando culto a Satanás. Mas tem músicas de bandas ali que não se denominam se são evangélicas ou não, mas eu ouço muito, escuto muito, igual Catedral uma vez já falou em um show que eles não eram evangélicos, que não faziam música para crente, mas sim para o mundo e tal. E eu escuto muito Catedral, eu escuto, não sei se pode falar nome de bandas. Pode falar, meu filho, fica à vontade. Catedral, Fruto Sagrado e outras mais. Mas em questão da roupa, em questão de figurino, igual o irmão falou assim, mas até as nossas vestimentas, sabe? Só que eu creio, que é igual o irmãozinho falou aí, eu esqueço o nome dele, eu vou muito na Lagoinha, eu até gosto muito do som que eles fazem, um som abençoado, de adoração mesmo, sabe? É o da Boina? É o da Boina? Isso. É o Breno, meu filho, Breno Tonou. Como é que você gosta do cara e não sabe o nome dele, rapaz? Beleza, irmão? Como é que você sabe? Conheço demais a banda dele lá e tal, mas eu não sei o nome do irmão. Já fui até que tá apresentando, não sei seu nome, irmão, mas uma bênção na minha vida você. Não, cara, entendeu? O importante é o nome dele, não o meu nome. Isso aí, meu Deus do céu, eu admiro demais esse pessoal, gente. Vocês são bênção na minha vida. Amém. E nós aqui de BH, vocês da Lagoinha, são celeiro pro mundo inteiro, entendeu? Amém. Não para de fazer de Deus, não. Continua nesse foco aí, porque Deus é na vida de vocês demais. Amém. Amém? Amém. Tá, joia. Obrigado, viu, Carlos? Deus abençoe a sua vida. A minha opinião em questão do figurino, em questão das roupas, eu acho que isso aí não tem nada a ver, sabe? Porque a minha roupa não vai pregar pra ninguém, eu creio que a minha roupa não prega pra ninguém, o que a diferença é o meu semblante, é o semblante de vocês que está aí, eu vejo Deus em vocês, mas eu não tenho que ver Deus na sua roupa, eu tenho que ver Deus, sabe, na sua face, através do que você faz, através do seu testemunho. E eu creio que se a música secular não está fazendo diferença no seu coração, eu creio que, tipo assim, se não está te corrompendo, não está corrompendo seus bons costumes, eu creio que também não faz mal. Mas se você estiver louvando de coração, aí com certeza faz mal. Agora, se você pega uma coisa que tem sentido com a sua vida e você toma isso para você, se é um conselho, mesmo que seja de uma banda satânica, mas é um conselho para você não fazer algo que você está fazendo de errado, eu creio que Deus fala através de qualquer um, até mesmo pela boca de Satanás, porque ele usou um jumento para falar com Balaão. Amém? Tá joia, Carlos. Muito obrigado, viu? Pode completar o seu raciocínio. Então, o nosso irmãozinho que estava louvando com o berrante, por falta de entendimento, eu só expliquei para ele a questão dos propósitos, né, do louvor através do chofar, através do toque. Então, ele me disse... Qual o problema do berrante, assim?
É uma questão mais profunda, depois a gente pode até conversar em off, mas só para concluir, assim, a solução que ele me deu, ele disse, eu vou para Barretos evangelizar, eu vou trajado como eles e tocando o berrante como eles. Eu falei com ele, pô, meu irmão, é a mesma coisa você ir para um boteco e falar de Jesus com um copo de cerveja na mão. Porque, assim, parece ser radical, aqui, mas eu acho a questão... importante você explicar isso agora, entendeu? Tá. Porque, para mim, é apenas uma questão cultural. Não, eu posso pegar qualquer instrumento e consagrar ele para Deus. Sim, o berrante é um instrumento que ele é usado em rituais satânicos, entendeu? Mas com base em que você fala isso? Com base nisso tudo. Assim, eu me preocupo, entendeu? Aqui é um programa de debate, eu me preocupo dos meus ministérios porque o berrante tem a ver com uma questão cultural, regional brasileira. Sim, e uma coisa que me preocupa. Assim como a gente folia de reis, muito, assim como muita música bacana que a gente então, acha. Assim, ó, então nós vamos tirar o pandeiro, nós vamos tirar a guitarra. Outras gerações tiveram problema com outros instrumentos. O que eu vejo? Respeitando a sua opinião. O que eu vejo? A igreja brasileira absorve muito bem que vem dos Estados Unidos, de Israel. Como isso aqui tem a ver com Israel, entendeu? A gente acha que é de Deus. Agora, o berrante, como vem do regional, a gente demoniza isso, entendeu? Eu me preocupo muito com isso, porque a gente demoniza as culturas regionais, as culturas indígenas, as culturas africanas. Então, outras gerações demonizaram o samba, entendeu? Então, demonizaram o rock, demonizaram a guitarra. Nos outros séculos, o piano foi demonizado. Entendeu? Igrejas calvinistas demonizaram até o órgão. Não, o canto, você vê o problema naquele órgão? Dependendo dos intervalos que você canta, são intervalos demoníacos, entre aspas, né? Não, aí depende, querido, eu entendo que depende para quem que você está tocando. No século XVI, as igrejas calvinistas da Escócia colocaram fogo no órgão. Falaram que o órgão era a flauta do diabo. Entendeu? Então, eu vejo, para mim, que respeitando todo o seu pensamento, que a gente tem uma dificuldade de absorver instrumentos, entendeu? E nós, como brasileiros, o que vem dos Estados Unidos, de Israel, a gente sacraliza. E o que vem da cultura regional, a gente demoniza. Então, né? Vou agora, a gente vê o berrante utilizado tanto a questão do vaqueiro, entendeu? Conduzindo o rebanho, entendeu? E o vaqueiro ali. Entendeu? Então, assim, eu acho preocupante eu falar que todo mundo está tocando o berrante, está tocando para Satanás. Vamos voltar rapidinho. É mais profunda. Porque a gente está falando aqui, né? Então, a gente está percebendo, vamos supor, que com relação à questão da música, vale mais o coração. Porque, vamos supor, que nem o pastor falou aqui, o pastor Geraldo falou para nós. Não importa, né? Se o instrumento já foi usado, se foi consagrado, ele pode ser consagrado ao Senhor. Então, o que vale é o coração. Então, vamos supor. Então, quer dizer, tendo o coração puro, eu posso fazer o uso de qualquer tipo de música. Ô, pastor, a gente não pode... Existe um princípio máximo do cristianismo, é que todas as coisas foram criadas por Deus. Então, eu não posso atribuir nada, nenhuma criação eu posso atribuir para o diabo. Eu não posso simplesmente chegar e falar que a guitarra, que o rock é do diabo, que o samba é do diabo, essas coisas. O pastor Geraldo está falando de coisas muito interessantes aí. Na época da Inquisição, você falou sobre instrumentos que foram demonizados, etc. Mas, para quem, assim, harmonicamente, a gente sabe que tiveram intervalos musicais que foram demonizados. Por exemplo, você não podia tocar quarta aumentada, porque era um tipo de acorde muito tenso. Pô, esse acorde é o acorde do demônio. A quarta aumentada, mais tarde, ela veio simbolizar a cruz. Exatamente. A cruz que é o sofrimento. Exatamente. Legal. Agora, então, eu acho que... Qual que é o seu sentido da cruz? Isso. Exatamente. Aí já entra outra questão, né? Agora, eu acho que tem a questão também, com relação a ouvir ou não música secular, tem a questão da consciência do que você está ouvindo. Entendeu? Então, assim, se você sabe que... eu achei muito interessante a fala do Noah aí, né? No Correia, até conheço ele, meu amigo. Eu acho muito interessante a fala dele pelo seguinte. Eu, por exemplo, a gente conhece músicas, eu citei mais cedo aqui, a gente pode até falar, não tem problema nenhum. Tem uma música dentre enésimas outras que a gente conhece, por exemplo, AC/DC, tem uma música que fala: eu estou numa alta estrada para o inferno. Eu vou ouvir isso? Vou cantar isso? Eu gosto de rock, mas assim, realmente não dá para cantar e ouvir esse tipo de coisa. Mas, em compensação, outras composições de outras bandas e algumas outras músicas são completamente audíveis. Vou dar um outro exemplo. João Alexandre fez uma música que só fala dos estados brasileiros. E aí, isso é música cristã ou não?
É uma boa pergunta aí. Queria que... Ó, que nem, ó, a Lisa, aqui participando pelo e-mail, ela falou o seguinte, ela estava falando sobre a importância que hoje no Brasil tem esse gênero de música chamado gospel. Ela mandou e-mail falando o seguinte, que como a música cristã ela foi se tornando conhecida e tudo mais, os críticos hoje, a mídia, falam sobre essa questão da música gospel, né? Oferecendo qualidade musical. Então, se nós temos hoje essa qualidade de música e tudo mais, por que a gente vai ficar fazendo uso da música secular? Eu acho que é muito interessante a gente falar que a nossa adoração a Deus é todo o nosso estilo de vida. Entendeu? Não é só música, não é só através da música. E a música, ela é utilizada, mesmo historicamente... Então vamos lá, mesmo deixa eu aproveitar aqui rapidinho, sim. Deixa eu te cortar aqui. Ó. A Júlia falou assim, então dá para adorar a Deus ouvindo um funk sensual? Não, claro que não. Ué, fala pra ela pra vir no, mas a música, no culto do gueto, que ela vai ouvir funk. Dá pra adorar a Deus ouvindo um funk sensual? Dá pra adorar com todos os estilos, entendeu? Agora a música, gente, ela existe para todas as áreas da vida humana. Existe a música que é só para adoração a Deus, sim. Mas desde o Velho Testamento existia canto de guerra, existia canto de lamentação, existia música romântica, que cantares. Sabia que existe música secular na Bíblia? Sabia? No sentido de que não é música que adora a Deus. Que fala assim, direcionado tão somente para existe canto de fúnebre. Gente, vão ler a Bíblia, entendeu? Na Bíblia existe música para... Não estou falando agora da gente que é pós-moderno, não. Existe música para todas as áreas. Existe canto de guerra, canto de lamentação, canto de amor. Existe música fúnebre na Bíblia. Abra lá em 2 Samuel. Quando morreram Saul e Jonatas, Davi faz um cântico de lamentação à morte deles. Não fala de Deus, não fala de nada. Não cita a palavra Deus nem momento. É um canto fúnebre. Leia lá 1 Samuel, o início. Davi fica sabendo que eles morreram e toda a congregação cantava aquilo. As crianças, as mulheres, e lamenta, porque eram 2 guerreiros. Jonatas era amigo chegado de Davi, né? E Davi fala assim, angustiado estou por ti, meu amigo Jonatas, tu eras amabilíssimo para comigo, teu amor era superior ao amor de mulheres. Aquilo, gente, é uma música fúnebre, né? Então, a Bíblia tem música para todas as áreas da vida humana. Então, a gente tem que parar com essa história de pensar, se a música não está adorando diretamente a Deus, é uma música que está adorando o diabo. Não existe isso, não. Você não canta o hino nacional brasileiro? Né? Você não canta o hino nacional? Então, se você só pode ouvir música que está adorando direto a Deus, você não pode ir no cinema, você não pode assistir futebol. Pelo telefone aqui. Vamos lá, pode fazer sua pergunta. Bom dia. Bom dia. Com quem eu falo? Com Renata. Ô, Renata, pode fazer sua pergunta. Deixa eu te falar. Aqui em casa, minha mãe, ela é uma cristã de nascença, ela é presbiteriana. Sim. E ela gostava muito do Zé Cabaleiro. Sei. Daquele cantor. Até o dia que ela ouviu aquela música que fala de uma santa lá na cachoeira, de uma entidade na cachoeira. Sim. E ela jogou o CD fora. Então eu parei para pensar, sabe? Porque a gente gosta muito dele, as músicas dele a gente acha bonita, mas aí ficou. Eu acho que é questão de consciência da pessoa do que ela está ouvindo. Entende? Entendo. Então, assim, a minha pergunta, igual no caso, uma música do CD ele está cantando, aí a gente condena o CD? Aí, uma boa pergunta. Obrigado, Renato, pela sua participação. E aí, você comprou o CD lá, o CD tem 11 faixas, né? Que vou aproveitar e fazer a propaganda do meu CD aqui, ó. Mas CD do Ministério Cristo Viva, que é um CD cristão, um CD evangélico, cristão com músicas evangélicas. Mas você compra o CD lá, tem 11 faixas. E aí tem uma faixa que não vale a pena. Aí você pega e faz o quê? Joga fora o CD por causa de uma faixa? Eu acho que isso não está associado com esse tipo de análise, não está associado com a música. Está associado com a ideologia daquela pessoa. Entendeu? Você não vai ficar... você sabe que uma pessoa que está completamente contra os seus preceitos, você não vai dar ouvido para aquilo. E não é só por causa do cristianismo, não. Por causa da sua profissão, por causa de qualquer outra coisa. Você não vai ficar dando voz para aquilo ficar falando na sua mente. Tipo assim, agora, um outro detalhe
que a gente tem que considerar também é a experiência pessoal com Deus. Se você realmente sentir, que a gente não pode descartar essa hipótese, de que Deus pode te pedir uma coisa, assim como pediu para Abraão o filho dele, assim como pediu para várias outras pessoas várias coisas. Então Deus pode muito bem chegar para você e falar assim, olha, isso daí eu não quero com você. Isso eu e isso é uma experiência completamente pessoal e não está ligado com se a música é uma coisa ou outra.